Oi gente, eu sou a Flávia Almeida, estamos com a nossa série 50 dias sobre o Feng Shui. Hoje o nosso tema é muito importante, tá? Se você não conhece ainda, nós vamos falar sobre 5 elementos do Feng Shui: terra, água, fogo, madeira e metal. Eles são muito importantes e para a gente harmonizar um ambiente por completo, a gente tem que ter os 5, tá? Quando a gente aplica o Baguá, a gente tem especificamente um que vai predominar naquela área, mas para a gente entrar no ambiente e realmente sentir ele harmônico, né, harmonizado, a gente vai ter que usar os 5 elementos. Exemplo disso é se você ativar a área de sucesso, por exemplo, que é o elemento fogo. Quando o elemento fogo, já vou falar a cor, é o vermelho. E quando a gente tem excesso de vermelho no lugar, você se sente muito cansado, irritado. Pode até ser gostoso no começo, mas imagina você numa sala vermelha ali 24 horas por dia. É cansativo, né? Então a gente trabalha todos os elementos dentro de um ambiente, ou seja, se você tem elemento fogo, você vai ter que usar madeira, você vai ter que usar água, mesmo que não seja. Só que existe a diferença. Você não vai usar, por exemplo, num ambiente que é da área de sucesso, você não vai usar uma parede azul, né? Porque daí isso vai ser ruim, vai ser prejudicial. Então a gente tem que saber dosar ali, né, as medidas corretas para poder realmente fazer com que a coisa flua. É óbvio que não existe assim, o meu cômodo tem 5 metros, então quanto que eu posso usar de azul? Não existe isso, a gente tem que usar a intuição, a gente tem que saber quanto a gente pode usar e como a gente vai fazer, tá bom? Hoje eu vou passar para vocês as cores e um pouquinho sobre cada elemento, né? Já falei um pouquinho do elemento fogo, mas ele é um elemento que traz comunicação, expressão, a gente fica mais ativo sobre o domínio do elemento fogo. E a cor é o vermelho ou o laranja também, tá? A gente também pode utilizar para ativação. Lembrando que nem sempre a gente precisa usar as cores, tá bom? A gente pode usar as formas, a gente pode usar o próprio elemento, tem várias maneiras a gente ativar usando os 5 elementos, tá bom? Hoje eu quero falar especificamente das cores com vocês. Segundo elemento é o elemento madeira. Ele é o elemento da criatividade, da expansão, né? E se você tiver ele em excesso também, observa as casas mais antigas como eram, bastante madeira, os móveis maciços, aquela coisa, e era todo mundo muito rígido, muito difícil de lidar, inflexível, né? Hoje a gente tem casas com muito mais coisas, as pessoas são mais maleáveis, né? Quando a gente tem outros elementos, outras formas, outras coisas. Então, o elemento madeira, ele deixa a gente rígido em excesso, tá bom? A cor do elemento madeira, Flávia, é o verde, tá? E você pode usar, normalmente a gente gosta de utilizar a madeira já na casa, né? A gente já tem alguns móveis em madeira, então toma cuidado para você não ter um excesso, né? Usar muito verde, muita madeira, muita coisa, porque fica bonito os dois, né? As plantas também correspondem ao elemento madeira, então a gente tem que tomar cuidado para não ficar inflexível aí, tá bom? O elemento terra é o elemento da estabilidade, ele é mais compreensivo, ele tem uma posição mais feminina, sabe? Uma docilidade maior. Então, quando a gente utiliza ele dentro do ambiente, a gente pode utilizar na cor marrom ou no amarelo, tá bom? Terracota, cores assim que sejam relacionadas à terra. O elemento metal, ele é muito forte, né? É um elemento mutável. E a gente trabalha nele nas cores metalizadas, ou seja, dourado, cobre, o ouro, né, como eu já falei, o prata, qualquer cor metalizada a gente pode trabalhar, ou a cor cinza, tá bom? Então são essas cores que a gente trabalha para o elemento metal. Elemento água, que é o nosso último aqui. Ele traz mais fluidez, ele traz imaginação, né? Ele deixa a gente mais livre, ou seja, a gente está sempre relacionando, quando você pensa em água, você pensa em qual cor? Azul, né? A gente se sente mais tranquilo quando a gente olha para uma água. E o azul realmente traz essa forma de ver a vida, né? Então, lembrando, você não precisa usar... Ah, Flávia, então tá bom. Então eu vou colocar vermelho, vou colocar verde, vou colocar amarelo, vou colocar cinza e vou colocar azul no meu ambiente, tá certo? Depende, né? Pode ser que dê certo, mas no caso aqui eu estou explicando sobre as cores, mas lembre-se que você não precisa usar somente cores, você pode usar
qualquer coisa que fale do elemento, tá bom? Mas é importante a gente conhecer a cor que vale para cada um, né? É bem bacana esse conhecimento e vocês podem utilizar e entender, né, um pouquinho mais sobre cada um. Se você quer conhecer um pouco mais sobre o Baba-Guá, eu também vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você conseguir compreender um pouquinho e também um texto falando sobre os 5 elementos, que é bem bacana também, se você quer aprender um pouquinho mais, tá bom? Um beijo e até amanhã!